Estive a ouvir o almirante Alexandre Fonseca. O almirante Alexandre Fonseca já esteve aqui connosco há 2 anos atrás, com certeza alguns verão, e hoje dá-nos o prazer de estar novamente connosco aqui. O almirante Alexandre Fonseca iniciou a sua carreira, aliás, começou por estudar no Colégio Militar e ingressou na Escola Naval apenas com 16 anos. Iniciou a sua carreira na Marinha em 1967, foi professor na Escola Naval, desempenhou várias funções como segundo comandante naval e já no posto oficial-general. Frequentou ao longo da sua vida diversos cursos de formação e especialização na Marinha e interessa-se especialmente por História, Estratégia e Economia. E então passar a palavra ao almirante Alexandre Fonseca. Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, cumprimento a mesa, portanto sou o Dr. Vitor Martins, é com muito prazer que estou aqui com o Dr. Rosa Mendes, que já conheço de outras atividades semelhantes, obviamente a bastantes tempos na mesa, e agradeço muito o convite do Dr. que foi formulado pelo Dr. Rosa, que conheci exatamente em 2008, quando se perspectivou a possibilidade de voltar a fazer, 2 anos depois, uma viagem ao Brasil. Utilizar-se-ia, eventualmente, o CAI que existe, a guerra tem, a guerra teria, o CAI que até foi inspecionado depois de a Construção Naval, disse que estava aqui em Paris, mas era uma questão de fazer algumas adaptações. Até tínhamos um comandante para o CAI, que era o comandante José Castro Chequete, que foi aqui para Lisboa, em Olhão, e que até esse não horário de Olhão, mas, infelizmente, a nossa sociedade civil, a sociedade civil, não liga muito a estas coisas. Porque se fosse um país anglo-saxónico, se calhar tivesse feito um carro, tivesse feito um filme, aparecido na televisão, valorizava-se isto. Entre nós, e outras pessoas, tentámos contatar com uma série de empresas, ninguém ligou, tentei falar com o embaixador de Portugal no Brasil, também não foi possível. Enfim, tirando algumas pessoas aqui no Olhão interessadas, enfim, não se conseguiu. E foi pena, porque 200 anos depois era muito interessante voltar, digamos, a fazer aquela coisa. Eu venho a Olhão sempre com muito gosto, tenho aqui algumas raízes. A minha avó materna, Noélia Machado Godinho, aqui nasceu em 1893, 1965. A minha avó era neta de José da Silva Vaz, por sua vez, descendia de Joaquim Ribeiro. Joaquim Ribeiro era um dos 17 alcadenses, talvez no jornal de Lisboa, enfim, referia aos tripulantes de CAI. Portanto, o Joaquim Ribeiro era um dos 17 tripulantes do CAI. O que significa que eu também tenho aqui alguns restos da ADN do Joaquim Ribeiro. E certamente, muitos olhanenses, muitas centenas ou muitos milhares de olhanenses são descendentes dos tripulantes do CAI. Em Olhão, toda a gente conhece a história do CAI com sucesso. Uma viagem que mostra grande coragem, determinação, espírito de sacrifício. Mas o que é verdade é que fora do Olhão, em Lisboa, muitas vezes eu falo isto aí, ninguém sabe, ninguém conhece esta história. E nos livros de história realmente não aparece uma notazinha, uma matéria, uma coisa que não se nota. Assim como também não se conhece uma coisa que foi muito interessante, foi a reconstrução do exército do Algarve, pela junta esfiada do Leitão Conde de Castro e depois Marquês de Olhão. Tenho a ocasião de dar alguns contactos familiares do Marquês de Olhão que existe, e que é médico, não era médico, mas eu conheço uma nora dele. Mas depois aqui nos acontecimentos de Olhão de ser em Faro instaurado uma junta de governação, as unidades militares foram dissolvidas, não foram rapidamente reconstruídas, e organizou-se um exército de 4.000 homens, não eram 2 em 3, eram 4.000, que seguiu Alentejo acima em direção a Setúbal e estava junto a Lisboa, quando depois dos acontecimentos daquele verão, de 1908, do desembate dos ingleses, das batalhas da Paulista e do Vimeiro. É uma história que se calhar merecia também ser contada, porque, enfim, foi 4.000 homens naquela altura. Portanto, o Algarve tem 1/3 ou 1/4 da população de Portugal, portanto, significava um grande envolvimento também da população do Algarve
empresa. A terceira edição do poema José Agostinho Macedo ajuda a divulgar este facto, a viagem do Caíque, portanto, é muito bem divulgado. Ele tomou várias iniciativas, do Elmo Escuro, da Agricultura Armanda Dourado, e da APOS, da Associação de Valorização do Património Cultural e Ambiental do Elmo, estou a dizer bem, e também representados pelo Paulo Ferreira, direção dos Antónios Lucas. Esta edição teve, naturalmente, alguns patrocínios de entidades também que são do OFAC, a Direção Regional da Cultura do Algarve, espero que não seja extinta nesta vaga de extinções, do município de Olhão e da freguesia de Olhão. O livro tem um prefácio, uma nota de abertura, que explica a sua razão, a razão desta terceira edição, como já foi referido por Rosa Mendes. O livro teve uma primeira edição logo sobre os acontecimentos em 1809 e depois, alguns anos depois, em 1825, ainda em vida do José Agostinho Macedo, teve uma segunda edição. Neste livro temos um texto do Edgar Escavaco, breve contextualização da Guerra Peninsular e a respectiva importância das ações do povo do Olhão. É um texto extremamente pequeno, 22 páginas, mas muito conciso, onde ele sumariza, digamos, o enquadramento histórico, portanto, que antecedeu e a própria volta do povo do Olhão. É um texto que eu gostava muito bem de conseguir e é muito interessante. Depois, ele faz o Edgar Escavaco uma introdução à obra, onde fala sobre o autor e o seu tempo, sobre a sua biografia, refere o tal comportamento desviante que o professor Rosa Mendes já nos referiu, daquele pregador régio, estranho, pregador régio. Mas enfim, mas bom, os tempos eram outros e havia o caráter que eu tinha muito conflituoso. Segue-se o prefácio da segunda edição, de 1825, o prefácio da primeira edição e depois o poema propriamente dito. Não estou mais espera que eu venha avaliar o poema, não sou crítico literário, não tenho condições para isso, mas também parece que é capaz de não ser um texto por aí além e, obviamente, não tem condições para se comparar com os Lusíadas, como julgo que o autor gostaria. Mas, dito isto, é muito interessante e é muito importante, por exemplo, as notas de rodapé, quer do autor, quer do Edgar Escavaco. Quer do autor, uma das notas de rodapé diz ou dá a entender que falou, que contatou com o piloto. E em outras notas de rodapé ele refere uma série de elementos que são certamente importantes, que são factuais, que são da altura e, portanto, merecem grande crédito. Eu gostaria, uma vez que o professor Rosa Mendes já se foi mais à parte da volta do Olhão, eu gostaria de abordar um bocadinho a viagem do Caíque. Eu tenho ali uma série de slides, que aliás já vos apresentei há algum tempo, mas eu não quis tirar da ordem, portanto iríamos passar e pararíamos naqueles, se fizerem aos Caíques algarvios, à navegação daquele tempo e à própria viagem. Portanto íamos passando, portanto aqui vê-se o Caíque a chegar ao Rio de Janeiro, portanto isto está ali no vosso jardim do pescador. Portanto, este é a réplica do Caíque que a Câmara Municipal do Olhão, da Construidade, que é dos 10 anos. Vamos passando. Este é o Dom João VI. Este é o Napoleão. Partida do Porto para o Brasil. É a chegada ao Rio de Janeiro. Uma nau daquela chegava a ter 800, 900 homens de guarnição. E nós tínhamos uma dúzia de naus naquela altura. A nossa marinha tinha 14 mil homens no princípio do século XIX. Hoje tem 10 mil. Até 2 de maio, em Uruguai, em Madrid. A vossa igreja. Isto é uma pintura que está na Câmara de Olhão. Jorge Timóteo, um dos pintores de Olhão também. Isto é a ponte onde se deu uma das batalhas importantes, porque no dia 18 houve primeiro uma batalha naval na Ria, onde foram aprisionados 80 e tal franceses, e mais importante, a prisão dos franceses ficaram com as armas, portanto permitiu armar a população do Olhão, e nesta ponte foi montada uma emboscada a cerca de 200 granadeiros franceses,
que tiveram que retirar com muitas baixas. Portanto, obviamente que isso moraliza e dá ânimo às pessoas, deu ânimo à população de Leão para resistir aos franceses. Tem a tal fonte de Kelsos, está aqui esta lápide que está lá na ponte, que eu vou minha mulher fotografar há 3 anos. Isto é um monumentozinho que está ali na meia légua. Devo dizer, está um bocadinho escondido, está muito escondido, devia estar muito mais, enfim, mais visível, que assinala o tal combate da meia légua, onde, enfim, no fim de contas, deu depois origem, digamos, enquanto os franceses estavam aqui, os franceses e alguns portugueses começam a tocar no tal sino, depois, com o levantamento da população de facto, os franceses veem que têm, enfim, é o bispo de Faro, começa por ter uma primeira fase, enfim, seguindo as instruções do rei, de subserviência e de apoio aos franceses, mas que acaba por ter também uma posição importante na junta de governo de Faro, que era o vice-presidente. Muito bem. Ora bem, os caídos algarvios. Os caídos do Algarve têm dimensões, são embarcações à vela, com 2 mastros curtos e ligeiramente divergentes para cima, armam 2 velas latinas, um mastro de vento, um mastro de traqueto, uma vela grande, e um mastro de ré, o mastro grande, uma vela um pouco mais pequena, embora por vezes possa ser mais elevada. Estas 2 velas têm cerca de 150 metros quadrados de vela, para uma embarcação, para um naviozinho, cerca de 30 toneladas. A Sagres, que tem 1.800 toneladas, tem cerca de 2.500 metros quadrados de vela. Portanto, a proporção entre a superfície bélica do CAI e a superfície bélica da Sagres é bastante maior. Portanto, estas velas permitem ao CAI navegar com uma velocidade bastante razoável, navegar contra a direção do vento, como são pano-latino. Portanto, vai provavelmente contra o vento, portanto, os bordos conseguem ganhar distância em relação à direção do vento, coisa que uma nau não pode. A nau tem que andar sempre, enfim, a favor do vento. Estas embarcações também têm uma coisa muito importante, como eram relativamente pequenas, podiam armar 2 ou 3 pares de remos. Como vamos ver na viagem do CAI, esses remos foram muito importantes porque uma parte significativa da viagem foi feita em condições muito difíceis. Em termos de dimensões, as dimensões normais dos caios do Algarve são 17, 18 metros de comprido, uma boca de 5 ou 6 metros e um calado de 1,5 metro, 2 metros. Eu ouvi um bocadinho com alguma dificuldade aquilo que o Marquês de Viana disse, mas pareceu que as dimensões do CAI que ele referiu deu quase 90 pés, 80 e tal pés, seriam um bocadinho mais, seriam bastante maiores do que o CAI tradicional do Algarve. Naturalmente, mesmo essas dimensões eram pequenas, mas também é verdade, muitas embarcações pequenas fizeram viagens interessantes. O próprio José Gimbaceto, numa nota de rodapé, nos fala de uma viagem feita no século XVI por Diogo Pereira Teiro, que veio de Dio, na Índia, veio de Dio até Lisboa, numa embarcação de 18 pés. Uma embarcação com cerca de 6, 7 metros de comprido. Inicialmente, ele, quando chegou a Santarém, o rei estava em Almeirim, o rei recebeu muito bem, mas quando se aperceberam o tamanho da embarcação, pensaram, se na Europa se sabe que se pode vir da Índia com uma embarcação tão pequena, isto é um desastre. Queimaram a embarcação e prenderam o Diogo Pereira Botelho, foi a recompensa que teve de fazer a viagem, foi ser encarcerado. Depois o Dom Sebastião libertou. Também outras embarcações, por exemplo, a nau Vitória, que fez a volta ao mundo em 1517, 19, por aí, com o Fernão Magalhães, essa nau tinha 26 ou 27 metros de comprido. Era do tamanho ligeiramente mais pequena que as ranchas da fiscalização que havia aqui, as ranchas da classe Arcos, por vezes vêm aqui em Olhão. Portanto, veem que naquela altura, enfim, as pessoas eram mais destemidas e iam vir. E ainda hoje, eu recentemente estive na apresentação de um livro de um navegador, do Genuíno Madruga, que é um homem dos Açores, que deu a volta ao mundo por 2 vezes numa embarcação com 11 metros de comprido. Uma embarcação construída para, com
essa finalidade, etc. Os caíques do Algarve eram normalmente utilizados na cabotagem, na pesca, viagens a Gibraltar, mas no século XIX há muitas referências à navegação pelo Mediterrâneo, até viagens a Odessa do Mar Negro, e também são conhecidas diversas viagens, sempre a sul, de Olhão para Angola, de Olhão para a zona de Moçambique e da Baía dos Tigres. Há uma colonização importante de olharenses daquela zona, portanto foram vários caíques que fizeram essa viagem. Não tenho notícia de nenhum caíque que tivesse feito a viagem da Baía dos Tigres, portanto, de Angola para Olhão. Mas há notícia de diversos que fizeram essa viagem para o sul. Íamos passar. Portanto, isto é mais um desenho do caíque, em que se vê, portanto, as formas de casco, os tais dois mastros, as velas, os bastardos, que eram aquelas velas que tinham. Isto é mais uma figura. Curiosamente, isto é um desenho do Rei Dom Carlos, um caíque algarvio feito pelo Rei Dom Carlos. Nós, a navegação, eu já vou referir um pouquinho da navegação, mas queria referir. Portanto, à esquerda, portanto, isto é um sextante, isto é um backstaff, agora eu sou em português, agora estava a falhar. É uma balestilha, exatamente, uma balestilha e um astrolábio que é o seguinte. Isto é um astrolábio. O comandante Malhão Pereira, que foi comandante da Sagres, fez estudos com estes instrumentos. O astrolábio conseguiu uma precisão da ordem dos 10 minutos. 10 minutos, portanto, dava um erro de 10 minutos. Com a balestilha, uma precisão da ordem dos 5 minutos, portanto, 5 milhas. E com o sextante, o octante foi, digamos, o que precedeu nos fins do século XVIII, princípios do século XIX, era o octante, mas que era muito semelhante ao sextante, só que tinha 45 graus, o sextante tem 70 graus. Obviamente o sextante é mais aperfeiçoado, e com o sextante já se tem precisão da ordem do décimo minuto, portanto, precisão da navegação bastante superior. Em termos de navegação, nós, naquela época, e agora, se tivermos uma posição conhecida, ou estarmos junto à costa, ou por determinados rastros, nós podemos estimar uma posição futura, desde que saibamos o rumo e desde que saibamos a distância percorrida. Para saber o rumo, nós precisamos de ter uma agulha, e o caíque teria certamente uma agulha magnética. Com a agulha magnética sabe-se a proa da agulha, essa proa pode ser corrigida da declinação magnética, que é uma consequência dos campos magnéticos terrestres, que era também relativamente conhecida, e portanto pode ser um rumo aproximado. A distância percorrida depende naturalmente do tempo e da velocidade. Naquela altura terminava-se a distância através de uma barquinha que eu na Wikipédia vi curiosamente que eventualmente terá sido descoberta por português. A barquinha, portanto, não é mais do que uma tábua de madeira onde estão presos os cabos. Essa tábua de madeira é lançada para a água, fica, tanto quanto possível, estática, o navio desloca-se e vai saindo um cabo. Esse cabo tem uns quantos nós, e de acordo com o número de nós saídas, que é calculado num determinado tempo, o tempo que era medido com uma ampulheta, que já vamos ver, com uma ampulheta, se via qual era a velocidade. Portanto, quando esta história dizemos que o navio vai a não sei quantos nós, nós são milhas por hora, e estes nós vêm exatamente dos nós que na barquinha, o cabo ligado o navio à tábua, saíram dentro de um determinado tempo. Este ponto estimado era na altura chamado o ponto de fantasia. Mas também se podia determinar a posição pelos astros. E, como sabem, a posição tem duas coordenadas, a latitude e a longitude. A determinação da latitude é relativamente fácil. Com estes trechos, mede-se a altura máxima do Sol por altura do meio-dia. Sabendo a altura máxima do Sol, a altura do meio-dia, havia naquela altura já tabelas com a declinação do Sol e, portanto, era fácil calcular a latitude do sítio onde estava a embarcação. O cálculo da longitude era muito mais complicado.
era possível calcular a longitude por métodos astronómicos, através de distâncias lunares. Quer dizer que a Escola Naval já não aprendi distâncias lunares, que é um método muito complicado. Naquela altura, portanto, para se determinar a posição, era preciso conhecer com precisão a hora, o tempo. A partir de 1750, em Inglaterra, começaram a ser construídos cronómetros com muita precisão, ou com a precisão adequada para esta navegação. E eu lembro, quando era jovem oficial, todos os dias, portanto, ao meio-dia, íamos com os auscultadores ouvindo o sinal horário para verificar se o cronómetro estava certo ou se havia algum desvio. Naquela altura, no princípio de 1800, não havia sinal horário, portanto, só nos grandes portos, Lisboa, Londres, é que havia observatórios. Havia um canhão que disparava e 5 minutos depois havia um sinal visual, um balão que descia e que marcava a hora, e, portanto, permitia aferir os cronómetros. Aí não havia certamente nem canhão, nem balão, nem observatório e, portanto, não era possível fazer isso. Aliás, temos que passar à frente. Isto é tal ampulheta que havia de vários tamanhos, umas que mediam 3 minutos, que eram usadas para ver a velocidade juntamente com a vaquilha, outras mediam outras medições de outros tempos, as 4 horas também dos quartos, etc. Bem, mas em termos de navegação, aquilo que nos diz também a nota de rodapé do nosso livro Gestos de Macedo é que o piloto nobre terá deixado eles as suas cartas hidrográficas e terá partido sem, enfim, instrumentos de navegação nem cartas. Ora, sem cartas e instrumentos de navegação, fazer a navegação não é muito fácil. E pode ter a certeza que não é pelas correntes como aqui diz, porque eu andei no mar e tenho corrente, mas eu ando no mar. Percebe-se que há corrente quando termina a posição e fica que não está onde estimado e, portanto, alguma coisa onde desviou terá sido a corrente. E há correntes originadas pelo vento e há as correntes aqui permanentes, aqui na nossa costa, há uma corrente que vem do norte para o sul, que aliás ainda tem que ver com a corrente do mundo. Passávamos à frente. Ora, há uma coisa que foi talvez o mais importante que os portugueses descobriram no século XV, que foi a circulação dos ventos e das correntes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Reparem que no hemisfério norte, junto ali dos Açores, há uma alta pressão e os ventos rodam em torno dessa alta pressão. Portanto, ao longo da nossa costa, os ventos normalmente têm uma tendência de norte para sul. No hemisfério sul, as coisas são ao contrário. Há uma alta pressão e os ventos rodam no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. E entre estas duas áreas, há ali uma zona, perto do Equador, onde é todas as chamadas calmarias equatoriais. Felizmente, o eixo da Terra, portanto, move-se e este conjunto de altas pressões anda para cima e anda para baixo, porque senão não se conseguia passar da parte norte para a parte sul. Os navios, para poderem fazer uma viagem para aí ou para o Brasil, normalmente saíam de Portugal, Lisboa, Milão, o que fosse, iam pela junto da Madeira, depois passavam junto das Canárias e de Cabo Verde, aproximavam-se da costa africana, tinham que passar aí umas 100 léguas, 150 milhas do Cabo de Palmas, mas onde, aliás, também havia recifes, portanto era perigoso. Por essa altura deixavam de sofrer a influência dos ventos do hemisfério norte, depois tinham que aguardar ali algum tempo até começarem a sofrer a influência dos alísios e então soltavam o rumo na direção do oeste e passavam junto à costa do Brasil, foi por isso que o Brasil foi descoberto em 1500, e ou ficavam logo no Brasil ou faziam aquela volta pelo cabo e iam para a Índia. Ora bem, o que é que aconteceu na viagem? Tanto quanto nós sabemos, depois de terem sido, enfim, participado na missa da Ação de Graças no dia 6 ou no dia 7 de julho, também é possível que a carta tenha tido uma data, embora lá esteja certo, podia ter sido aqui um ato, ninguém sabe, mas, portanto, a 6 ou 7 de julho, eles largaram e foram e escalaram o Funchal. Aliás, o Funchal tinha sido ocupado pelos ingleses, e foi a primeira notícia que receberam, portanto, tinha sido ocupado pelos ingleses quando viram a entrada de Junot, começaram a ocupar a Madeira, para terem um ponto de apoio logístico para o sul, as operações para o Mediterrâneo,
e ocuparam Madeira durante 2 a 3 meses, só quando receberam instruções de Londres, que afinal o reino de Portugal continuava e a Casa da Bragança continuava a reinar, aqui do Brasil, e aqueles voltaram a chamar o governador da Madeira, que entretanto tinha sido preso, e devolveram tanto o tempo. Mas, quando o navio, a embarcação, o que é que vão suceder? Escalou na Funchal e depois foi parar a Caiena. Caiena, curiosamente, estava ainda sob a administração. Podemos avançar? Portanto, já agora, ele deve ter seguido, portanto, foi arrastado pelo vento e pelas correntes e seguiu, portanto, aquela tendência e foi parar, portanto, ao norte do Brasil. Caiena fica a 5 graus norte. Podemos agora avançar. Podemos avançar a este ponto. Também é interessante, mas enfim, não irei referir isto. Portanto, cá está a igreja. Portanto, o Funchal, naquela altura, o mau tempo que terão apanhado, espero que não tenha sido tão mal como isso, porque temos aqui assim a costa do Brasil. Portanto, Caiena é ali mais para norte. É mais para cima, um pouquinho mais para cima. Eles foram parar a Caiena e o que acontece é que, a partir do Cabo Santo Agostinho, que é aquele ponto vermelho que está ali assim na costa do Brasil, de Cabo Santo Agostinho para cima, devido àquela tendência que eu referi, os ventos apontam para norte e o sentido das correntes são para norte. Portanto, eles tiveram que vir, utilizando os ventos que há sempre junto da costa, umas vezes num sentido, outras vezes outro, que correm, portanto, o aquecimento, a diferença de aquecimentos entre o mar e a terra, e muito provavelmente, utilizando os remos, eles tiveram que fazer cerca de 1000 milhas, desde Caiena até ao Cabo Santo Agostinho. Perto do Cabo Santo Agostinho fica a cidade de Pernambuco, e a partir do Cabo Santo Agostinho para baixo, então, já apanhando ventos favoráveis e correntes favoráveis, vieram rapidamente para o Rio de Janeiro. Isto também explica a duração da viagem, que foi bastante superior àquela da tal nau inglesa. Eu não sei exatamente se a nau inglesa era mais veloz ou não, porque aí, se calhar era, aí eram, como eu referi, embarcações bastante rápidas. Agora, eles fizeram uma viagem muito maior do que poderiam ter feito se tivessem vindo junto da costa da África, se tivessem tido os tais instrumentos de navegação, as cartas, etc. Mas não, isto foi a antiga portuguesa, com muita determinação, muita coragem, e o que é um facto é que cumpriram a missão, o que é um facto é que chegaram ao Rio de Janeiro, a 22 ou a 17, para isto pouco importa, cumpriram a sua missão, e era isto que era importante. Eu vou concluir. Gostava de felicitar de novo o Edgar Escavar pelo seu trabalho de investigação, é pena que não esteja aqui, e pela montagem que fez desta publicação. Felicitava de novo o El Escuro e a Após pela sua iniciativa. Eu propunha agora fazer aqui uma pequena intervenção ao público, se tivessem perguntas a colocar, tanto ao professor Rosa Mendes como ao Sr. Almirante Alexandre Fonseca, que colocassem essas perguntas. Alguém tem uma questão a colocar? Alguma dúvida? Se tem qualquer comentário, alguma pergunta a fazer, façam favor. A última gravura que foi mostrada era a Baía de Guanabara? Exatamente, era. Mas ela seria feita de que época? Era 1820, era nessa altura. Pois. Bom, nós não sabemos bem o ano, não é? Mas parece que é por essa altura, de 1820, se calhar. 1820 já. Por aí. Eu julgo que pertence a um conjunto de artistas que foram ao Brasil em 1817, artistas franceses que foram lá. O quê? Nesta época, a Conta da Areia já estava em atividade com a fundição. Certo. Sim, é possível. Pois isto poderá ter sido por 1817, 18, um conjunto de artistas franceses que foram lá contratados pela coroa, não é? É tirar o som. Estão lá a comer um bacalhau. Eu sei que estão a comer um bacalhau, uma coisa que só você quer tomar. Esta é a hora do almoço. Eu gostaria de levantar um brinde, um brinde de honra a todos da mesa,
obrigado. Só um minutinho que vamos. Está bem. Isso só falta mesmo agora a gente também Mexer o bacalhau. mexer no bacalhau, imaginar. Nós temos a satisfação de estarmos participando desta memorável palestra. Agradecemos pelas palestras do senhor Almirante Fonseca, do senhor professor também, e ao Dr. Brito também por toda esta feliz demonstração histórica, preservação da nossa memória, tanto brasileira como portuguesa. Parabéns a todos, felicidades, e também gostaria de estender também a dona Marina Conceição, aguardamos ela em outubro aqui no Rio de Janeiro. E mais uma vez, felicidades a todos. Parabéns. Pronto, então, olha, obrigado. Nós aqui não estamos preparados para fazer o brinde, mas gostamos. Obrigado. Vamos continuar agora ainda. A última fase da nossa palestra, e iria passar a palavra à doutora Amanda Donato. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Matias, Bosch, o vereador António Pina, a doutora Dália Paulo, diretora regional, os coletores do professor do Vazamento, o Alexandre Fonseca, diretor do público. O escudo do olhão, uma coletividade aqui representada, congratula-se por esta união de esportes tanto da APOS e connosco, e também pela parceria elaborada e pelos apoios que foram obtidos através da Direção Nacional da Cultura, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, de modo a que se tenha conseguido chegar a esta publicação do novo Página Nota, que de facto já muito avançada aqui pelas pessoas, pelo Rosa Mendes e também pelo Almirante Fonseca, que nos deram aqui uma excelente lição de história. Toda qualquer publicação sobre o olhão é sempre de realçar e é sempre excelente para valorizar a nossa terra. Toda esta publicação é um motivo de orgulho para todos nós, e não ser a nossa terra para falar deste feito histórico, deste feito glorioso dos nossos antepassados, será um testemunho para as novas gerações. Não relatar, não comentar todos estes acontecimentos, ficarão de certeza perdidos. Os jovens olhanenses não sabem este acontecido. O nosso escudo do olhão tem tido sempre uma atividade regular aqui no âmbito cultural do nosso concelho, e não só, tanto é que hoje também está, além de estar aqui representado, também está representado em Alcadena, onde se está a realizar a Convenção Nacional de Elves. Portanto, nós continuará. Agradeço a todos e muito obrigado aos enviados. Passaria agora a palavra ao Dr. António Pina, vereador da Câmara Municipal do Olhão. Dá-vos as palavras. Para já peço-vos com a vossa licença e imbuído do espírito que o professor Rosa Mendes já demonstrou da nossa sociedade olhanense, tirei o facto e pus-me assim num ar menos formal. De facto está calor e queria com a vossa licença então ter esta postura mais informal. A Câmara Municipal apenas tem a agradecer, portanto, e a minha presença hoje aqui é para simbolizar acima de tudo o agradecimento que temos que dar a estas pessoas, porque são duas instituições, o ELOS, a APOS, mas elas vivem e respiram da boa vontade das pessoas da nossa cidade, como três que estão aqui, em manter viva a nossa memória, a nossa história. Naturalmente, a autarquia foi um dos parceiros que, através da compra de um determinado número de exemplares, permitiu a elaboração, portanto, custear este livro, que tem muito trabalho ao
oferecido, quer pelo Edgar Pires, quer pelos membros da APOS e do ELS, mas depois, para imprimir, é preciso dinheiro. Portanto, e é nesse sentido que a autarquia esteve certamente com muito boa vontade em permitir a terceira edição deste livro. Recordo-vos que no último aniversário do nosso concelho demos o nome de uma rua ao José Agostinho Macedo, aquela rua que é muito conhecida pelo ser a rua do Concha. Olhar é conhecido pela rua do Concha. Lá em cima do bairro. Exatamente, lá em cima do bairro. Era uma rua sem nome, era o prolongamento da Avenida Mendonça Cortês, tal como há várias outras ruas ou becos que na cidade têm estes prolongamentos paralela a não sei das quantas, e então atribuímos o nome a esta rua reconhecendo tanto este trabalho também do José Agostinho Macedo. Mas isto tem muitos problemas. Sabem que muitas das vezes há de facto esta queixa das ruas sem nome. Mas depois, quando se muda o nome de uma rua, a mudança das moradas, nas finanças, aqui e ali, os moradores acabam depois por não gostar muito. É aqui um pau de dois bicos nesta coisa de mudarmos as ruas. Não é fácil. Pensamos nós, estamos a fazer bem, a dar finalmente nomes às ruas, mas depois o transtorno que dá às pessoas que ali habitam, tivemos muitas reclamações em relação a isso. Pronto, e mais uma vez só agradecer, recordo que acabámos de ter na sexta-feira a abertura de uma exposição de fotografia. Foi o primeiro grande concurso no Conselho sobre fotografia, onde o desafio que lançámos foi um olhar sobre a zona histórica. Tivemos mais de 100 concorrentes. A exposição dos 16 vencedores está presente no hotel. Porquê no hotel? Porque o hotel foi um dos patrocinadores e por isso é lá que está presente. E esta parceria, este concurso, foi uma parceria que fizemos também com uma associação de fotografia que é a Alfa, e só assim se conseguiu trazer patrocínios de cerca de quase 5 mil euros, foi quanto demos em prémios, mas tudo através de patrocinadores. Esta é a nova realidade que nós vivemos na autarquia. E espero daqui para a frente também podermos fazer situações semelhantes de palestras ou outras iniciativas no âmbito da literatura, do património, convosco. Portanto, hoje, com a falta de dinheiro que temos, as coisas para continuarem a acontecer, precisamos do apoio de todos e da boa vontade de todos e de realizar estas parcerias. É também este o desafio, o agradecimento e o desafio que deixo a estas duas associações para trabalharmos em conjunto daqui para a frente. E muito obrigado. Finalmente, queria dar a palavra à doutora Nália Paulo, do Jornal da Cultura. Sim, assim também vos consigo ver a todos. Boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente da APOS, Dr. Vitor Matias. É com enorme prazer que a Direção-Geral da Cultura está aqui. Também um olá muito especial aqui à sociedade, que é uma sociedade lindíssima, que é uma casa lindíssima e que é realmente interessante vê-la aqui também dinamizada com a APOS e com o Elvos Clube no lançamento deste livro e desta terceira edição deste livro. Portanto, a Direção-Geral de Cultura tinha que estar aqui, tinha que marcar presença e, sobretudo, tinha que marcar presença quando a APOS e o Elvos se dirigiram a nós para editar mais um livro destes. Faz parte das nossas competências apoiar a edição regional, mas sobretudo apoiar o conhecimento. Porque só apoiando o conhecimento é que nos permite saber a nossa identidade, conhecer a nossa identidade. E nós só podemos amar e só podemos respeitar e, sobretudo, só podemos salvaguardar aquilo que conhecemos. Não nos peçam para salvaguardar o que não conhecemos, que é humanamente impossível. Portanto, este trabalho da APOS e do ELS é fundamental aqui para olhar, mas tem sido também fundamental a nível do Algarve. O ELS já publicou o ELS. A APOS já publicou livros sobre o Algarve.
que não se restringem ao Conselho de Olhão. E isso é muito importante para nós, ter estas associações, porque o papel da sociedade civil e do associativismo é fundamental. Nós este ano comemoramos o ano do voluntariado, mas estas associações vivem todos os anos do voluntariado. Tantas horas que as pessoas dão da sua vida, da sua família, da sua profissão, para quê? Para a sociedade. E só assim conseguimos ir mais além, todos em conjunto. O vereador António Quina dizia que em tempos de crise temos que trabalhar em conjunto. A crise também são alturas de repensar estratégias e, sobretudo, de aguçar o engenho, de sair daquelas maneiras que nós trabalhávamos agora. Eu acho que sempre momentos de crise podem ser momentos muito importantes. Até porque nós hoje estivemos a apresentar aqui um livro de uma época conturbada de Portugal. Nós hoje pensamos nesta crise e todos estamos angustiados. Todos pensamos que estamos quase no fim do mundo. Mas os nossos antepassados viveram crises bem mais graves que as nossas, bem piores que as nossas e bem mais sangrentas. E por isso nós temos que ir buscar a força a eles. Eu queria terminar com essas palavras dedicadas a todos vós, a todos os olhanenses, a todos nós algarvios, já que ninguém o fez com as palavras do autor que hoje aqui comemoramos. E estas são para todos nós e para que possamos todos nós ultrapassar esta crise. Duas pequenas frases do autor. Parabéns, Portugal, que entre teus filhos nunca a prógine dos heróis se acaba. E depois, mais à frente, berço de heróis, Algarve, ainda não falham em ti do mar ilustres vencedores. Obrigada a todos e parabéns. Para chegarmos ao fim desta palestra, em nome da APOS e do EFCLU, queria agradecer a presença do professor Rosa Mendes, a presença do Sr. Almirante Fonseca, a presença e o apoio da Direção Regional da Cultura e da Câmara Municipal, pelo, mais uma vez, o apoio a esta obra, senão não teria sido possível editar esta obra. E é a filosofia da nossa associação desde que nasceu, criar sempre parcerias e estamos sempre abertos a colaborar com qualquer outra entidade. Muito obrigado a todos e muito boa tarde.